Vamos lá, galera. Hoje nossa aula é referente a complementos verbais. A gente não pode postergar muito, prolongar, tá bom? Mas não há muito o que falar. Um assunto bem simples, assunto esse que faz parte dos termos integrantes da oração. Termos esses que são fundamentais, de fato, na oração. Em momento algum você pode retirar esses termos. Retirando, você perde o sentido da oração, tá? Como o próprio nome já fala, são termos que completam os verbos. Termos que completam os verbos, sejam transitivos, aqui ó, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. O primeiro ponto é o seguinte: identifiquei o verbo, eu preciso saber se a frase em si pode ser encerrada no próprio verbo. Primeiro ponto, tá bom? Então, digamos que eu coloque assim. Ó, vamos pegar uma oração aqui, ó. Esqueci todos os meus documentos. Olha o verbo aqui. Esqueci. Vê se eu posso colocar aqui um ponto e encerrar a frase aqui, ó. Esqueci. Esqueci o quê? Quem esquece, esquece alguma coisa. Então, ele precisa de um complemento. Esses verbos que precisam de um complemento, nós chamamos de verbos transitivos. Ok? Verbos transitivos. Aí, de fato, é o seguinte. Se esses verbos, já que exigem complemento, eu tenho que saber se esses complementos, eles vão iniciar ou não com preposição. Preposição, digamos, ao invés de a gente ter que gravar as essenciais, ou a gente até após, com contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás, a gente pega logo ali o resuminho, que é o a, em, de, para, com. A, ende, para, com. Lembra de um nome próprio? Tem um primo que se chama Ender, né? Então, fica até mais fácil quando eu ensino para os alunos. A, ende, para, com. Então, se eu tenho essas preposições após o verbo, eu chamo esse complemento de objeto indireto. Objeto indireto. Agora, se não exige essas preposições, ele chega direto ao ponto onde ele quer. Ele não tem um obstáculo chamado preposição entre um e outro. Aí eu chego direto ao ponto. Então, objeto direto. Olha aqui, ó, esqueci. Quem esquece, esquece alguma coisa. Vê se entre todos os meus documentos existe o ainda para com. Não. Então, cheguei direto. Por isso que esqueci o quê? Todos os documentos. Então, eu tenho um objeto direto. Porque esqueci é um verbo transitivo por exigir complemento e direto por não exigir a bendita preposição. Ok? Deixa eu achar uma aqui que exige preposição. Ó, olha aqui. Letra E. Os pais sempre acreditaram nele. Olha, acreditaram. Quem acredita, acredita em alguém. Lembra que eu falei? A, em, de, para, com. Exigiu a bendita preposição em. Obviamente, eu tenho aqui esse nele aqui, eu tenho em, mais ele, por isso que está nele, uma contração. Mas, quem acredita, acredita em. Exigiu a bendita preposição. Então, eu tenho aqui acreditar, que vai ser um verbo transitivo indireto. Transitivo por exigir um complemento. Indireto por exigir a preposição em. Verbo transitivo indireto, que automaticamente exige um complemento verbal que eu chamo de objeto indireto, que é esse complemento do verbo com preposição. Nesse caso, em. Ok? Então, vamos lá. Verbos transitivos, verbos que exigem complemento. Se exigiu o complemento sem preposição, direto. Se exigiu o complemento com preposição, indireto. E se eu posso terminar a frase no verbo, botei um ponto. Exemplo, Maria acordou cedo. Digamos assim, então, eu posso encerrar no acordou.
Maria acordou, já entendi. Então isso quer dizer que ele é independente. Ele não precisa desses complementos para ter sentido. Ok? Não precisa desses complementos. Por isso que eu chamo de verbo intransitivo. Foi?